Olá, boa tarde. Bem-vindo ao segundo dia do ciclo de diálogos Vozes daqui. Bem-vindo, professores, bem-vindo, educadores, diretores de escola, servidores públicos, colegas da imprensa, pais e parceiros. Agradecemos à FCA, a GIP, a Fundação Banco do Brasil, a Avice Brasil, a Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Educação. O Vozes daqui tem o principal objetivo de potencializar o protagonismo de alunos, professores e comunidade e promover a melhoria do ambiente escolar, fortalecendo a educação. Participam 450 alunos do Ensino Fundamental 2, 25 professores e gestores escolares, além de 40 lideranças e moradores da comunidade de Goiânia. O projeto teve início em setembro de 2019 e tem duração de 3 anos. Entre as ações já realizadas estão a capacitação dos professores de forma online, revitalização da escola Manuel César, em Ponta de Pedras, reforma, implantação de biblioteca e sala multimídia das escolas Irmã Marie Armelle Falguieres, localizada no centro de Goiânia, e a escola Presidente Costa e Silva, no distrito de Tejuco-Papo, além da capacitação com gestores e alunos. E como durante a pandemia as atividades presenciais foram suspensas, o projeto iniciou as dinâmicas no ambiente virtual. O Vozes daqui adquiriu tablets, chips e internet para 180 alunos poderem acompanhar as aulas online nas atividades de educomunicação. E dando continuidade às atividades de formação, hoje, o ciclo de diálogos online apresenta sua segunda live com o tema Desafios da Educação durante e depois da pandemia. Ao todo, o ciclo de diálogos vem apresentando 4 transmissões, abordando conteúdos atuais para o fomento da educação. 3 encontros são destinados a professores e educadores e o último será uma oficina para os alunos. Convido a vocês que não puderam acompanhar ao primeiro encontro na semana passada com a palestra da Isli Viana, apresentadora e editora-chefe do Jornal da Clube, da TV Clube Record. Ela falou sobre educação, tecnologia e cultura digital. Convido vocês a assistirem à gravação que está disponibilizada aqui no canal. Para a live de hoje, a nossa convidada é Fernanda Cunha. Fernanda é professora da Escola da Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás e atua principalmente na área da arte e educação digital. Fernanda vai nos contar um pouco da sua experiência e trazer reflexões importantes sobre os desafios da educação durante e depois da pandemia. Antes de passar para a Fernanda, lembro a vocês que todas as perguntas que vocês quiserem fazer devem ser colocadas aqui no chat, no YouTube, para que a gente, no final, faça esse debate. Boas-vindas, Fernanda. Passo a palavra para você agora. Cumprimento a todos os presentes em que minha voz possa chegar. Com singular carinho, agradeço ao convite, ao parabenizar efusivamente o Vozes daqui a todos os envolvidos neste importante projeto. Assim, enalteço os agradecimentos à FCA, GIP, Fundação Banco do Brasil, Avice Brasil e Prefeitura de Goiânia. Através da Secretaria Municipal de Educação, expresso minha alegria de estar aqui com Margarida Azevedo. Agradeço. Obrigada pela oportunidade que, em pensamento, possamos nos sentir de mãos dadas, com sentimento profundo, estabeleçamos sentimento de irmandade, fraternidade, amizade, comunhão. Comunhão de ideias em prol da vida que pulsa pela educação. Com emoção que me toma, peço licença para trazer minha reflexão com história pessoal sob um olhar cuidadoso de admiração a cada um dos professores e professoras deste país, e com especial carinho a cada um dos alunos e alunas do nosso Brasil, e aos queridos e queridas de Goiânia, Pernambuco. Destaco em minha fala aqueles de maior dificuldade, que têm tudo para não dar certo, para a ótica daqueles que praticam crivo em leitura equivocada, eu diria restrita acerca das pessoas cujo olhar, erroneamente, pode vir até com um preconceito por estereótipos danosos à vida. Falo com propriedade de quem já na infância sofreu este olhar daqueles que julgam com fel cruel. Eu criança, muito menina, nem alfabetizada ainda era quando meus pais se separaram. Nossa,
Naquela época, década de 70, quem era filho, filha de pai separado, quanto sofrimento, quanto preconceito, quanta injúria. Minha mãe, ainda hoje me lembro como aguentou as garras da sociedade preconceituosa daquela época. E ainda para gravar, ficamos sem condições financeiras. Meu pai não entendia poder participar da educação, inclusive financeira, se estava separado de minha mãe. Minha mãe continuou nos ensinando a amar meu pai. E minha mãe lutou com as forças que ela pensava que não tinha, com garra de mulher brasileira. Cada um que me ouve aqui conhece certamente a garra da mulher brasileira. Mulher brasileira. Claro que os homens brasileiros também. Falo de amor incondicional. Esboço minha vida pessoal porque sei o que é ser criança brasileira que não tem caderno, que não tem lápis, que não tem internet, que não tem computador, que não tem dinheiro para ir para a escola, porque a escola não fica perto de casa, que não tem dinheiro para gastar na cantina e que adora a merenda da escola. Tanta coisa contrária do que eu via na TV, do que eu via muitos colegas com menos dificuldades e outros que parecia que tinham tudo. Que a certeza deveria ser eu desistir da escola. Mas lembram-se que sou brasileira e nós brasileiros e brasileiras somos do samba, do frevo, do maracatu, do MPB, do acarajé, da feijoada. Temos Santos Dumont, Paulo Freire, Cecília Meirelles, Ana May Barbosa, Chico Buarque. É tanta maravilha nesse Brasil, nossa, eita povo de garra, com tantas adversidades e diferenças sociais, traz como ninguém. Para valer, traz o samba, frevo, maracatu, MPB, acarajé, feijoada, o avião e tantas outras peculiaridades e engenhosidades que saem da nossa terra. É só no Brasil, porque tem que ter garra, tem que ser brasileiro, tem que ser brasileira. E é neste contexto de brasilidade que a educação pública, em grande parte da minha vida no Brasil, me forma, me transforma. Se você se identifica com minha história, é porque essa história minha é de tantos e tantas brasileiras, brasileiros, brasileirinhos, brasileirinhas ainda nos tempos de hoje. Poderia não ser assim, mas ainda é. Assim, teço em minha fala protagonismo embebido de muitas vozes, de professora que sou, de aluna que sempre somos e o legado que está sempre presente em cada ação da vida, porque aqueles que me ensinaram nas mais diferentes frentes da vida, compreendendo hoje que todas as formas de viver incluo aqui, inclusive, ou melhor, sobretudo, as mais difíceis, as mais dolorosas, aquelas que por vezes no latente pode nos faltar entendimento imediato, mas certamente sabedoria pode se edificar quando a trilha vem pelas pegadas da amorosidade crítica. Note que falo novamente do amor crítico. Assim relembro aqui com ternura e gratidão minha dificuldade quando era pequena, junto com meus 3 irmãos. Minha mãe, Isabel Lesse, nos criando sozinha, sem condições financeiras, mas pensem, sem condições financeiras mesmo. Assim, aqui estou eu. Dificuldades venci, outras estou vencendo e outras que virão, igualmente lutarei com a dignidade em prol do bem maior. E claro, com o escudo do amor crítico. Amor crítico é escudo por quem dócil. É grande demais para se conter, por isto é explosão, é vida, é inquietação, é edificação, é comunhão. O conceito de comunhão vem da ideia de união em comum das ideias. Amor crítico é ser professora e professor que, apesar de toda a diversidade, continua mesmo com o convite da vida e não ter condições nenhuma para seguir em frente. Exemplo, os mais de 500 anos de Brasil que ainda tem escolas na escuridão, porque sem energia elétrica. Energia elétrica é saneamento básico. Imagine isto em tempos de pandemia, quando se fala da necessidade de internet. Como internet sem energia elétrica? Mas antes da pandemia, estas escolas, por esses incríveis educadores, já ensinavam antes do Covid, no enfrentamento contínuo, histórico, com as mais severas adversidades. Crianças com fome que vão à escola se alimentar, crianças que vão à escola receber mais amor, crianças em orfanato que vão à escola, crianças, jovens, adultos.
que vão à escola, sem muitas vezes entender o quão é essencial, o que ali pode às vezes parecer não ter importância por tantos outros amiguinhos que abandonam a escola em tenra idade. Ainda bem que eu não abandonei, que eu continuei. Já pensou se eu tivesse abandonado a escola por tantas adversidades que me convidavam para desistir da escola? Até aquele professor, aquela professora chata, hoje sei que foram com aqueles professores e professoras, inclusive os chatos, que eu mais aprendi. Aprendi até a não fazer, eu como professora, o que eu reprovava naquela época. Aprendi tanto, nossa, quanta coisa boa vem em meus pensamentos. Por isto e por muito mais, para nós da dificuldade, professores, professoras, alunos e alunas, o Covid, que é um problema sério mundial, sabemos que se agrava no Brasil pelas dificuldades maiores. Mas nós vamos, sim, atravessar mais esta dificuldade, sim. Precisamos enfrentar mais esta dificuldade com amor crítico, criativo, que deve se unir para não desistirmos, porque os problemas, na vida em geral, não param no processo de edificarmos nossos seres e cada vez mais estarmos mais preparados para continuarmos e incentivarmos os nossos próximos a continuarem. Vi colegas próximos que deixaram a escola, que não continuaram. Vícios, drogas o levaram. A bala os parou, achados na esquina. A escola salva vidas. Agradeço a minha mãe, aos meus professores e professoras pela minha vida, que investiram em mim o seu tempo, sua amorosidade crítica. Sim, convido a todos os alunos e professoras à aprendizagem já, neste exato tempo do agora. A pandemia não pode nos parar. Sim, restrição social, sim, mas não paralisação na aprendizagem. A aprendizagem tem que ser processo contínuo, fluxo de vida, edificação da estética da vida. Aqui se determina a qualidade de vida que faz a diferença em cada uma de nossas vidas. Não podemos permitir que a pandemia pare a aprendizagem, a nossa aprendizagem, mesmo quando estamos à margem. Garra. Agarre a aprendizagem, lute, apesar das adversidades, com desejo de fé. Aqui, quero enaltecer a mais íntima força interior. Vamos atravessar. Desde pequenina, exercitei a travessia. Atravessemos esta também. Vamos continuar caminhando. Convido a todos à aprendizagem já, com a amorosidade crítica. Vamos, de mãos dadas, porque juntos somos mais fortes. Aprendizagem é processo contínuo de desafio, é promoção de superação. O desafio é desafiar. Vamos nos desafiar com criticidade autogovernativa. Se não se tem internet, olha lá Paulo Freire, em seu texto A Importância do Ato de Ler, quando relata que o chão de terra de sua casa a lousa e o graveto o giz. Se não se tem internet, vamos lapidar ainda mais a aprendizagem escrita, tão cara para tantos brasileiros e brasileiras que ainda adultos não sabem escrever o seu nome. Que a arte nos evoque o processo criativo da aprendizagem. Olha lá, o carteiro e o poeta. Lembra-se deste filme? Sejamos professores carteiros para nossos alunos poetas. A arte da aprendizagem está no exato momento do diálogo pulsante, vívido, inquieto, investigativo, no salto da ousadia inquieta, que quer ensinar, que quer aprender. Façamos em tempo de pandemia. Nos reinventemos. Se não temos internet, vamos para a carta, para a fotocópia, por mimeógrafo e tantas outras ideias que desejamos que possamos experienciar. Ainda existem escolas que têm mimeógrafo. Vamos olhar para as tecnologias que estão em nossos armários e colocá-las a todo vapor no processo de reinvenção, recontextualização. No processo de ensino-aprendizagem não existe certo ou errado. Por isso partimos, veja só, do plano de ensino. Veja, é um plano, porque ali
No aqui e agora, tentamos a primeira, a segunda, a terceira e tantas quantas vezes for preciso para alcançar as mãos de nossos alunos e alunas. Alcançarmos a singularidade de cada um é processo de aprendizagem. É preciso revelar a origem desta minha fala de possibilidades que enalteço para a aprendizagem em tempos de pandemia, para quem não tem internet. Estes caminhos são relatos de professores e professoras que tenho tido contato através da aproximação com meus vídeos, que têm percorrido nos mais recônditos lugares do Brasil. E quem internet tem, com pouca velocidade, tenho visto aprendizagens utilizando o WhatsApp como intermediador no processo de ensino-aprendizagem. Tenho um vídeo que mostra como ensinar apenas com papel e caneta, sem utilizar o computador. Fiz este vídeo para atender a um pedido de um professor muito querido que acordou na pandemia, como nós aqui, e não sabia utilizar recursos digitais de nenhuma natureza para ensinar matemática. Fiz o vídeo para ele. Este vídeo já tem quase 1.700 visualizações, ou seja, cerca de 1.700 educadores necessitam desta possibilidade. Claro, ressignifiquem, melhorem esta ideia para a realidade que se impõe no seu universo. Temos que nos reinventar para buscar fazer com o que temos. E esforço para... e o esforço faz sentido amoroso quando, de mãos dadas com os nossos alunos, vamos nos dar as mãos, apertar mais fortemente nossas mãos, enlaçar ideias. É incrível, já em tempos de pandemia, o quanto aprendo com meus alunos. Meus alunos me ajudam. Nos ajudemos, é troca mútua, contínua. Enquanto meus alunos me ajudam na descoberta, eu os ensino a criticidade do contexto ali vívido. E assim, vencemos a corrida desigual, continuamos juntos. Este continuar é a fronteira tênue da separação e da superação da desigualdade. A palavra de ordem é reinvenção. Convide nos convoca para nos reinventarmos. É incrível a resiliência do professor, da professora brasileiros. Se tem médicos, advogados, artistas, professores, padeiros, farmacêuticos, somos nós, professores, que os preparamos para a sociedade. As adversidades têm sido historicamente superadas na aprendizagem de norte a sul, leste a oeste no Brasil, por nós, professores. Os resultados, que podem ser melhores, se fazem pelos recursos que nos faltam para além das nossas inventividades. Que as autoridades maiores priorizem a educação neste país. Deem recursos à aprendizagem. Nós, professores e professoras aqui no Brasil, nesta luta histórica, em um país que se apresenta com latentes desigualdades. Tarefa complexa o exercício da docência. A pandemia não nos veio com as escolas, em sua grandíssima maioria, com lousa digital. Eu mesma nunca vi uma lousa digital. Alguém aqui sabe como se liga uma lousa digital? A aprendizagem não para, graças ao estado de comunhão entre professores e alunos. Não vamos parar, apesar das adversidades. Precisamos superá-las, com o incrível exercício de colocar à margem a objeção. O tempo passa igual para todas as pessoas, mas a maneira que utilizamos o tempo é o grande salto. O tempo que chega, igual para todos, não chega para o diploma daquele que não utilizou o tempo para a aprendizagem. O tempo do depois não existe no imediato correr do relógio. O relógio trabalha o presente. Sigamos com o ponteiro do relógio em nossas ações para a aprendizagem no agora. Isto é urgente para aqueles como eu, tem como ferramenta a aprendizagem para lutar as adversidades da vida em prol da igualdade sociocultural. Por isto, ser professora é meu bem maior. Hoje, faço pelos meus alunos, no palco da vida, o que meus professores fizeram por mim. Me sinto maravilhada neste sentido
neste sentimento de verdade em que abro meu coração, minha vida, faço de minha fala um convite, um chamamento, um grito de união em comunhão à aprendizagem já. Porque somente pelas pegadas do hoje que demarcaremos nossos passos para o futuro. A pós-pandemia somente se estabelecerá com base na superação deste momento, caso contrário, o Brasil estará fadado a não entrar na pós-pandemia. Trago esta problemática como alerta ao que o Brasil não supera, ou já superou a dengue, a chikungunya, o sarampo, a violência contra a mulher, a fome, dentre tantas outras questões. Não percebo mais estas pautas presentes na atualidade no Brasil, com a força que merece neste período de pandemia. Me preocupo muitíssimo com isto. A pandemia que nos assola não pode ser lente de aumento que retira a nossa percepção da atenção de tantas situações latentes já existentes e danosas à vida. Muito me preocupa quando deixamos a vida em suspenso, como aprendizagem, aguardando a pandemia passar como se fosse uma nuvem de areia trazida pelo ar. Não a conhecemos em sua plenitude, não estamos imunes ao Covid. Assim, por não sabermos sua dimensão e tempo de permanência em risco entre nós, não podemos tratar esta questão como algo passageiro. Sim, será passageiro, mas no presente nos é presente, sem data prevista efetiva de término. Assim, como ficará o futuro de nossas crianças sem aprendizagem? Se a aprendizagem parar, a aprendizagem não é rascunho, é processo efetivo para a vida. Como estamos nos reinventando no hoje, no agora, este é o espelho do amanhã. O passado, ainda que recente, nos apresenta nossas práticas culturais do presente. É no diálogo que está calcada a aprendizagem, e não exclusivamente nos recursos tecnológicos digitais. Estes podem se apresentar como intermediadores no processo de ensino-aprendizagem, mas não necessariamente. Por isto, não podemos vincular êxito ou fracasso da aprendizagem, seja pela pirotecnia, seja pela tecnofobia. A edificação do hoje traz a trilha do futuro, do que aqui concebemos como pós-pandemia. A qualidade estética da pós-pandemia se faz pelo imperativo de não abandonar ou abandonar, no não suspender ou suspender, do não tratamento como quebra-galho ou como tratamento pelo quebra-galho na aprendizagem, na vida, em todos os seus segmentos. Vale lembrar que antes da pandemia havia forte segregação da cultura digital juvenil, ou seja, a ausência de diálogo acerca destes valores culturais no universo escolar. Fato é que nossos alunos e alunas, na mais tenra idade, com ou sem equipamentos tecnológicos digitais, se expressam pela cultura digital massiva, acabando por se intoxicarem de receitas que consomem acriticamente ao não serem preparados para a vida do universo que estão imersos, inseridos. Veja que isto é uma questão antes da pandemia. Temos que promover a inclusão da cultura digital. Para se inserir esses valores culturais na aprendizagem, é essencial o diálogo e não necessariamente o equipamento, vez que cultura está alicerçada em hábitos e costumes que se ritualizam na prática cotidiana. Estas questões podem e devem ser tratadas na aprendizagem em prol do desenvolvimento da consciência crítica digital, autogovernativa e, por isso, se estabelecer a educação libertária paulo-freiriana plena de nossos alunos e alunas. Somente através do enfrentamento crítico pedagógico, no tocante à inserção da cultura digital juvenil em prol do desenvolvimento da mente digital crítica, conseguiremos alcançar, avançar para a efetivação de processos epistemológicos acerca de concepções de aprendizagens concebidas como pós-pandêmicas. Se no tempo do agora, o enfrentamento superar as barreiras segregativas da cultura digital juvenil arraigados no antes-pandemia. Neste sentido, de analisarmos com mais cuidado, notaremos que podemos nos reinventar, nos desafiar ao incluir no presente as lacunas do passado para futuro que ascende. Caso contrário, no futuro pós-pandêmico,
poderemos retroceder e ou asseverar a segregação da cultura digital. Reinventar, desafiar, trilhar na aprendizagem já, pelo caminho do amor em prol do desenvolvimento da mente digital crítica, trilhada pela perseverança do presente que enuncia a estética do futuro. Este caminho não é jornada fácil, porque o instante da vida, demarcado tempo a tempo, nos segundos do relógio, que nos levam às horas que nos levam aos dias, e estes aos anos, nos apresentam as pedras, que não que as pedras sejam ruins, mas as pedras são duras, e quando estamos descalços, pode doer quando pisamos. Mas o tempo nos ensina a edificarmos a estética das pedras e assim dimensionarmos seu tamanho, sua forma, sua posição, para que possamos contextualizar o processo de ressignificação com esta pedra. O processo de aprendizagem refina as históricas reflexões tecnológicas intrínsecas ao ser cultural. O efeito humano, em seu contexto histórico, demonstra que o aparentemente impossível para aquele tempo é superação. As pirâmides egípcias, por exemplo, como conseguiram naquela época construir estes monumentos? Sabe-se ali que foi a força de cada um perfazendo um todo maior, para edificar tamanho feito que ainda hoje nos é magnífico, com tecnologia que naquela época não se tinha, por exemplo, um guindaste que temos hoje. Comunhão, laço, desejo, persistência. Para se edificar em qualquer tempo, o diálogo é essencial, matriz de conhecimento. Se o presente for rascunho, o futuro frágil é certeza do próximo presente. O passado nos conta isso. Aprendizagem já. Obrigada pela atenção de todos. E aqui eu deixo beijo nos seus corações. Beijo no coração de todos. Obrigada. Fernanda, você fala em afetividade, como citou Paulo Freire, bem citou Paulo Freire. Nessa retomada, como é que esses professores podem garantir essa afetividade, garantir esse vínculo com esses alunos que eles ficaram tão afastados agora nesse período da pandemia, né? Muitas crianças em casa, afastadas do convívio escolar, dos seus colegas, dos seus professores. Como é que a gente pode garantir esse vínculo, esse amor que Paulo Freire tanto fala e que você citou na sua fala? Veja, muito relevante a sua questão, né, Margarida querida? Eu responderia com uma outra pergunta. Primeiro, com a afirmação de que o Paulo Freire ele trouxe a afetividade em tempos muito difíceis e ele conseguiu o que para até hoje na educação parece ser impossível. Tem gente até que não acredita o que o Paulo Freire fez com milhares e milhares de pessoas na formação, na alfabetização. Só foi em prol da amorosidade. Eu poderia entender a amorosidade como uma ideologia formativa do professor, né? Eu não estou falando aqui de ideologia política, eu estou falando aqui de uma ideologia do educador. Que claro que o Paulo Freire também traz a questão de que a educação e a política, a educação, a educação é um ato político, mas entenda-se bem numa concepção epistemológica da política, né? Então, neste momento, como resgatar ou como se educar sem amorosidade em qualquer tempo que seja? E aí você fala, pois é, então assim, é difícil essa questão, se você tem que, de fato, ter essa amorosidade, esse afeto para poder conseguir vencer tantos os desafios. Você fala, Fernanda, em reinvenção do magistério. Na sua fala, você colocou muito que a palavra de ordem talvez seja essa questão de se reinventar, do professor reinventar. O que você pode dizer ao professor que está assistindo a nossa conversa, ele também que ficou em casa, ele que trabalhou durante a pandemia, mas o que dizer a esse professor nesse retorno agora? Eu acredito que há um sentimento talvez aí, não sei se de angústia, mas alguma expectativa desse professor
desse voltar. Esse voltar vai ser diferente. A escola não era a mesma quando ele deixou lá atrás. O que dizer a esse professor, Fernanda? Como é que ele vai garantir essa docência, essa reinvenção nesse novo contexto pós-pandemia? Bem, eu penso que a reinvenção ela é muito intrínseca ao próprio processo de ensino-aprendizagem, né? O tempo todo nós estamos nesse exercício. Então, tá aí o Brasil que nós temos, que ele é o tempo todo alicerçado por profissionais que são formados porque reinventados por nós professores e professoras. É bem verdade que essa questão que eu falo, que você me traz, foi a minha e é a minha questão, não é verdade? Veja, eu pesquiso as tecnologias como intermediadoras no processo de aprendizagem há mais de décadas, mas quando eu acordei como todo mundo na pandemia, eu me olhei no espelho e eu falei, e agora? A única coisa que eu entendi naquele momento é que aquilo que eu sabia, que eu não sabia se aquilo que eu sabia poderia ser ou não, e como funcionaria na pandemia, mas eu pensei, preciso partilhar, né? E tem uma fala muito interessante da professora Ana May Barbosa, numa entrevista que ela tem com a Fabrícia, com a comunicóloga Fabrícia, que a Fabrícia pergunta para a professora Ana May Barbosa, porque a professora Ana May Barbosa, ela conviveu com o Paulo Freire, né? Aí a Fabrícia pergunta, mas professora Ana May, o que será que Paulo Freire diria para os alunos em tempos de pandemia? Aliás, essa entrevista está no site oficial da EMAC UFG, não é? A professora Ana May responde, o Paulo Freire diria, não abandone os seus alunos. Penso que este não abandonar é o grande e primeiro desafio de nós todos professores. Isto foi o que eu estou exercitando a cada dia. E a experiência que eu tenho tido com os meus alunos, que eu tenho notado, é que eles estão precisando, a gente vai lá para ensinar um determinado conhecimento, uma determinada coisa, eu detesto essa palavra conteúdo, né? Que conteúdo eu vou ensinar? Nós estamos vivendo um momento que eles estão precisando daquela sua primeira pergunta, que é a nossa amorosidade. Então, se não soubermos ou nos atrapalharmos um pouco com essa tal amorosidade, basta nos entregarmos com solidariedade ao que o outro precisa. Que nós somos humanos e nós temos esse conteúdo que brota e teremos uma percepção, talvez, portanto, ali no exercício docente, epistemológico de amor. É isso. Eu acho que é o amor que vai vencer tudo isso, né, Fernanda? Eu acho que diante de tudo que a gente está vivendo, talvez a diferença seja justamente o amor que vai mover esse retorno às aulas, seja ela presencial, seja ela remota. Eu acho que é o combustível que a gente precisa. A gente agradece a Fernanda, aos parceiros viabilizadores dessa live, a FCA, a GIP, a Fundação Banco do Brasil, a Avice Brasil e a Prefeitura de Goiânia e a todos os participantes. Eu vou pedir que Fernanda agora faça suas considerações finais para a gente encerrar. Pode falar, Fernanda. Eu agradeço muito aqui este momento, não é? E o que eu posso enaltecer novamente é que estamos juntos. Podem anotar aí o meu canal no YouTube. Nós temos, eu fiz nesse momento de pandemia, quando eu acordei, como eu disse, né? E falei, o que fazer agora? Eu falei, bom, vou começar a criar vídeos, porque, claro, nós temos todas as situações que muitas vezes acontecem contrárias a nós, não é? E aí, esse é o maior desafio, né? Todas, né? E aí eu comecei a fazer os vídeos, eu estou ali com quase 70 vídeos de professores que me trazem questões, e aí eu não sei como é que eu vou responder, aí eu busco, como eu trouxe na minha fala, uma solução, aí eu crio o vídeo, eu envio, então tem-se ali quase 70 vídeos, Fernanda, no canal no YouTube, Fernanda Pereira da Cunha, vai localizar, não é? E vou ousar mais, quem desejar, pegue o meu WhatsApp, 62 é o meu DDD, 981843668. Vamos fazer uma corrente juntos, não é? Seria muito fácil só aqui falar e, ao término desse encontro, eu não estar junto como, de fato, eu estou me
me viabilizando e eu tenho aprendido muito. Então, eu acredito que resolver o meu problema pessoal de como fazer tem sido tentar partilhar com os meus colegas, professores e professoras, e ali o afã dos meus alunos e alunas, que pessoas que eu tenho conhecido no Brasil, estamos fazendo uma corrente solidária, e as coisas vão acontecendo e nos ajudando e nos reinventando. Então, eu traria essa questão, me colocando à disposição de todos e todas. E parabenizando novamente o projeto, a iniciativa, que é uma ação completamente de amorosidade crítica Paulo Freireana. Que coisa boa, Fernanda, a gente poder contar com você, com todo o seu conhecimento e, sobretudo, com essa sua disponibilidade, com essa sua entrega. Então, aí uma oportunidade para os professores e educadores que acompanharam esse nosso encontro, acompanhar, ver todos esses vídeos que você disponibilizou aí, seu telefone, seu WhatsApp, para que eles possam trocar figurinhas, conversar com você um pouco mais, aprofundar essa conversa que foi tão boa. A gente te agradece e lembra a vocês que estão nos assistindo que o nosso próximo encontro será na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro, um pouco mais tarde, às 15 horas, transmitido também aqui pelo canal. A nossa convidada no nosso próximo encontro será a Luciana Lira e ela vai trazer o tema Criatividade e Ensino Inovador. Esperamos todos vocês lá. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por nos acompanharem. Essa live ela fica gravada, então você pode compartilhar com as pessoas que você conhece, que você gostou desse conteúdo. Até lá.